Olá, queridos, a paz do Senhor, Pastor Jefferson Nascimento. Nós estamos dando continuidade ao vídeo de número 2 da aula de capelania, segunda aula. E nós vamos falar do preparo do capelão, do ministro evangélico do capelão. Bom, esse ministro precisa ter compromisso para realizar a obra de Deus. Eu venho falando que os maiores problemas da igreja atual é a falta de compromisso. Então, você que está realizando o curso de capelania cristã ou está estudando teologia no CETES, que está incluído na grade apostila de capelania, você precisa ter compromisso com a obra de Deus. Você precisa ter compromisso com Deus. E para realizar essa obra, você vai realizar através da unção do Espírito Santo, que será derramada sobre a sua vida. E essa unção, ela vai edificar o seu caráter cristão. Ela vai edificar o seu caráter cristão pela prática da palavra. A prática da palavra de Deus. E você também vai se doar, vai doar um tempo da sua vida para a obra de Deus. Então, eu venho falando para os alunos que vão ser capelões que ele não vai poder todo final de semana estar num presídio, todo final de semana estar no hospital, todo final de semana num asilo, mas a igreja que tiver esse grupo de capelães, ou tiver 2 ou 3 capelões, eles vão se revezar. Um final de semana vai estar um capelão, no outro final de semana vai estar o outro capelão no trabalho, e o trabalho não pode parar. Então, esse trabalho, ele é um dom de Deus. Nós vamos ver no texto sagrado de Efésios 4, 11 e 12, que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, com vista no aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço de edificação do corpo de Cristo. Então, nós vamos encontrar os dons de Deus aqui para determinados serviços, e o serviço de capelania não é diferente. O capelão, ele é um ministro de Deus. Eu falei semana passada em aula presencial que todo pastor exerce capelania, e todo capelão que sente a chamada de capelão tem a chamada pastoral. Porque é isso que faz um capelão. Ele tem a chamada pastoral. Então, quais são as características de um capelão? Primeiro, amor por Jesus. O capelão deve amar a Cristo, ele tem muito amor por Jesus. E se ele tem amor por Jesus, logo ele vai guardar os seus mandamentos. E o exercício da capelania é um desses. Moody escreveu que uma ação bondosa custa pouco, mas ela se torna eterna quando praticada em nome de Cristo. Então, uma ação bondosa. Né? O capelão também, ele vai ser convertido. Somente um capelão convertido poderá falar com convicção da experiência da conversão aplicada pelo Espírito Santo em Cristo Jesus na sua vida. Assim, se alguém está em Cristo, a Bíblia diz, ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não é? A gente encontra esse texto lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 17. Depois tem um chamado vocacionado. Ele precisa ser vocacionado, capacitado, enviado por Deus. Enviado por Deus para a obra da capelania. Então, se você estiver fazendo a aula de capelania, e mesmo que você receba seu certificado, sua credencial para fazer o trabalho de capelania, e você não se sentir chamado, continue na igreja, trabalhando com seu pastor no aconselhamento, ajudando na igreja, mas se Deus despertar em você esse chamado, você vai continuar num processo de capacitação constante, tentando conhecer mais sobre aconselhamento.
eu divulguei em nossos grupos aí de teologia diversos livros de aconselhamento pastorais. A gente hoje dá uma introdução aqui do que é a capelania, do que é o aconselhamento, o serviço de capelania, mas isso é um serviço progressivo. Todo capelão deve buscar uma escola teológica para dar continuidade ao seu trabalho. Dar continuidade ao trabalho de teologia, ao aprendizado, não é? Então, você precisa estar à disposição do discipulado. Depois o capelão ele precisa ter a vida consagrada, dedicada à oração. O capelão precisa orar. Precisa ir para a igreja orar, precisa orar em casa, precisa ter a vida dedicada. Ele precisa ser uma pessoa equilibrada. Você não pode fazer uma visita estando num estado ruim psicologicamente, estando desequilibrado. Então, você vai exercer o seu trabalho de capelania estando equilibrado psicologicamente, intelectualmente, acima de tudo, espiritualmente, diante de Deus. Você não vai exercer o seu trabalho de capelania não estando bem. Se alguém lhe pedir uma visita num hospital, uma visita carcerária ou no colégio, se você não estiver bem psicologicamente, você precisa de ajuda. Você deve buscar oração, buscar o seu pastor e não deve fazer aquela visita, porque você não está bem. Então, você precisa ter esse cuidado, certo? Então, existe um autor, um teólogo chamado Boltz, que escreveu: falar aos homens a respeito de Deus é uma grande coisa, mas falar a Deus a favor dos homens é uma coisa maior. Jamais falar bem com real êxito aos homens em nome de Deus. Aquele que não aprendeu bem, como falará a Deus em favor dos homens? Então, jamais falará bem e com real êxito aos homens em nome de Deus aquele que não aprendeu bem como falar a Deus em favor dos homens. Então a gente precisa aprender a orar a Deus, falar bem a Deus dos homens. Precisa ser cheio do Espírito Santo, capelão. Precisa buscar. A Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E quando eu falo ser cheio do Espírito Santo, eu falo ser cheio de gozo, de amor, de compaixão. Falo aqui nesse vídeo, como falei em aula presencial, o capelão, nas suas visitas hospitalares, principalmente, deve evitar falar línguas. Línguas estranhas é um momento em que ele pode falar em particular para quem é pentecostal. Para quem é tradicional e não fala, não tem problema, mas para quem fala, ele deve falar em particular. Ele não deve falar em público, as pessoas não vão entender, as pessoas não crentes não vão entender. Portanto, ele deve falar em particular. Ok? Então, deve buscar ser cheio do Espírito Santo. Amém, queridos? Nós vamos encerrar essa aula e no próximo vídeo